Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alexa Carvalhais, tenho 22 anos e sou estudante do segundo ano de medicina. Nesse vídeo eu trouxe um resumo do exame físico da cabeça e do pescoço. Eu fiz ele em forma de PowerPoint para ficar um pouco mais didático. Então, deixa eu colocar um ponteiro aqui para poder ajudar. Ok. Vamos começar a falar sobre as etapas. Temos 4 principais que a gente deve seguir nos exames físicos. Primeiro, tem a inspeção, que ela é dividida em estática e dinâmica. Aqui o paciente fica paradinho e a gente observa ele. E aqui a gente pede ele para fazer algum movimento e observa, também de longe, sem encostar. Segundo, vem a palpação. Terceiro, percussão. E quarto, Primeiramente, ausculta. Nesse é caso, a gente não vai importante que a percutir o gente fique paciente. Atento ao nosso ambiente. Deve ser um lugar claro, silencioso, que dê privacidade para você e para o seu paciente ficar mais confortável. Você se identifica, faz a anamnese bem feita, higieniza as mãos e aí você tem que certificar que tem os materiais certos, né, que estão ao seu alcance. Nesse caso, a gente vai usar oftalmoscópio, otoscópio, lanterna clínica, abaixador de língua, algodão e outros. E por último, a gente deve explicar o procedimento e para poder acalmar o paciente e sanar qualquer dúvida que ele tiver. Muitas pessoas perguntam se é necessário usar luvas. Então, se o paciente não tiver com nenhum sangramento visível, nenhuma secreção de líquido corporal, não é necessário você utilizar as luvas porque elas podem diminuir a sua sensibilidade. E nesse caso mesmo é só higienizar as mãos mesmo, antes de analisar o paciente e depois também. Inspeção. Primeiro a gente vai olhar para a cabeça, o formato do crânio. Existem vários tipos, nos outros slides eu vou mostrar para vocês, mas ele pode ser o normal, né? A gente anota como normocéfalo, tem braquicéfalo, existem as macroencefalias, microencefalias. Devemos ficar atentos também à quantidade de fios, ver se não tem uma alopécia, ver a implantação desses fios, a distribuição, a qualidade, a textura, ver se tem caspa, pediculose. Pediculose são lêndias ou piolhos, ver se existe algum abalamento, movimentos anormais. Por exemplo, existem algumas doenças cardíacas que podem provocar, e neurológicas também, movimentos incomuns na cabeça e no pescoço. Também tremores. Depois, vamos observar a face. Aqui a gente tem que ver se o paciente tem alguma face típica de alguma doença ou, se for um paciente normal, vai ter uma face atípica. Olhamos a mímica facial, a gente pede para o paciente sorrir, para fazer biquinho, para franzir, assoviar. A gente vê o aspecto da pele também, a sensibilidade eu coloquei aqui, mas é na palpação que a gente vê, tá? Aspecto da pele, ver se tem acne, alguma dermatite, ver se a pele é fina, parece ser fina, ou se ela é muito seca. Olha por eritema, por hiperemia, que é vermelhidão, telangiectasias, que são pequenos vasos. Depois a gente vai observar os pelos da sobrancelha e os pelos dos cílios. A gente vai olhar os dois, ver se também, né, se tem a distribuição boa. E depois a gente passa para os olhos. Nos olhos, a gente vai olhar a conjuntiva, né, para ver se tá coradinha, se não tem sinal de anemia. Olhamos também a esclera, que é a parte branca do olho, ela deve estar branca, e aí averiguar, né, se tem sinais de icterícia, que aí torna a esclera amarela.
É interessante falar aqui que os idosos geralmente têm a esclera um pouco mais amarela. Como que a gente faz para diferenciar, como que a gente faz para poder saber se o idoso está com icterícia? A gente tem que olhar a conjuntiva. A gente pede o paciente para olhar ou bem para o lado ou para cima, e ali onde não pega, é, onde aquela parte do olho fica debaixo da conjuntiva, ela deve estar branca. Depois a gente olha, avalia a pupila, se ela está tendo movimentos anormais, nistagmo, né? A gente verifica a simetria, o tamanho, e a gente também avalia o reflexo direto e consensual. Aí nós usamos a lanterna clínica e pedimos para o paciente olhar para um ponto fixo, iluminamos um olho e depois iluminamos o outro. Aí a gente vê se a pupila tem a constrição normal. Também fazemos a oftalmoscopia, que é a gente pega o oftalmoscópio e a gente enxerga o fundo do olho para poder verificar se tem algum defeito em alguma veia ou artéria. Também dá para ver se o paciente tem catarata, tem que ficar atento a isso, e também se tem glaucoma. Depois a gente faz a campimetria, a gente avalia o campo visual do paciente e a gente usa o nosso campo visual como referência. Você posiciona o paciente à sua frente, tampa o seu olho direito, pede o paciente para tampar o olho esquerdo dele, e você com o seu dedo vai passar por todo o seu campo externo até o máximo onde você consegue enxergar, olhando para o seu paciente, e ele também deve enxergar o seu dedo ou o objeto que estiver na sua mão. E também, por último, a gente avalia a acuidade com a tabela de Snellen, que é aquela tabela de números e letras que a gente deixa a uma certa distância do paciente, pede ele para tampar um olho e ver até qual linha que ele consegue ler. Depois a gente vai para o nariz, avalia o septo, se não tem algum desvio. A gente olha externamente, né, as narinas, se tem se as narinas estão batendo, né? Isso acontece às vezes com pacientes que estão com dificuldade de respirar. Olhamos as conchas nasais também. Você pode usar a lanterna clínica aqui, iluminar e ver se tem algum aumento de concha. Você percebe os pelos, a cor, né, do tecido dentro do nariz. Verifica se há epistaxe, que é o sangramento. Você pode fazer também a transiluminação dos seios frontais e maxilares, para ver se existe algum sinal de sinusite. Olha por secreção, fique atento a pólipos, a cravos internos, espinhas internas. Depois a gente olha as orelhas, olha externamente. É importante na inspeção você sempre estar atento a sinais flogísticos, que são dor, calor, rubor e edema. Também por cicatrizes e lesões. Você deve mobilizar a orelha, apertar o trago, apertar o processo mastoide para ver se tem algum sinal de dor que pode indicar otite. Depois você pega o otoscópio e olha dentro do canal auditivo do paciente, vê como que tá a cera, vê como que tá o aspecto do tímpano, se tá brilhoso. Você tem que conseguir ver um pouquinho ali da bigorna e do martelo. Depois você vai verificar a boca do paciente, você vai pedir para ele sorrir, vai ver as gengivas, o dente, se eles estão, vai ver se tem cárie, se tem a quantidade normal de dente, se eles estão na posição, né, normal. Você vai também observar a mucosa
da bochecha interna, debaixo da língua, vai pedir para ele mostrar a língua, olhar também o palato e procurando por alguma afta, alguma coloração diferente, uma vermelhidão. Também você pode, para fazer isso, você pode usar a lanterna clínica, verificar o istmo das fauces, aqui está escrito errado, mas é istmo das fauces, que é o fundo da garganta, olha o véu palatino, olha as amígdalas, vê se não tem nenhuma vermelhidão, se não tem placa bacteriana. É, Você deve usar para isso, alguns pacientes têm, a gente tem um pouco de dificuldade de ver, então você pode usar o abaixador de língua, pedir para o paciente falar A e verificar todas essas estruturas, procurando por anormalidades. E aí no pescoço, a gente tem que observar se existe algum aumento da tireoide, se existe bócio, né? Pedir para o paciente engolir para avaliar a movimentação. A gente observa se existe turgência jugular, pulsação na fúrcula external. A gente avalia a carótida e também pedimos para o paciente encostar um mento no peito para avaliar a rigidez da nuca, que pode, se tiver rigidez, né, pode ser sinal de meningite. Aqui eu coloquei o teste de Weber e de Rini, que eles são utilizados para avaliar a audição do paciente. Então, o teste de Weber, ele analisa a lateralização, a gente faz ele primeiro, coloca o diapasão no topo da cabeça do paciente, dá um peteleco, e aí espera-se que o paciente escute, sinta a vibração nos dois ouvidos, né? E quando há uma alteração, né, uma perda de condução, ele vai sentir melhor vibração no ouvido ruim. E quando tem uma perda sensoneuronial, ele vai sentir melhor no ouvido bom. E o teste de Rini a gente faz quando o teste de Weber dá alguma alteração, a gente faz o de Rini para poder comparar a condução aérea com a óssea. A gente coloca o diapasão no processo mastoide, dá um peteleco. E aí a gente espera ele até ele dizer que não tá sentindo mais a vibração. E aí aproximamos o diapasão do ouvido e ele deve continuar escutando. Esse é o normal, porque a condução aérea deve ser melhor do que a condução óssea. Quando existe algum problema de condução, ele não continua a ouvir no ouvido ruim, e quando tem uma perda sensoneuronial, ele continua a ouvir no ouvido ruim. Aqui eu coloquei uns exemplos de tipos de crânio. E aqui a gente tem o normal, que ele é relativamente simétrico. Temos a plagiocefalia, que mostra um achatamento em um dos lados do crânio, a braquicefalia, onde a largura é bem maior em relação ao comprimento, e a escafocefalia, que é a cabeça longa e estreita. Aqui tem algumas faces típicas. Essa aqui é a face leonina. Essa é a face do hipertiroidismo. Você percebe um aumento bem grande aqui da glândula da tireoide. A paciente tem exoftalmia, que é uma protusão do globo ocular. Então ela tem um aspecto assim de assustada. Temos aqui também uma face de Cushingoide. Você vê uma face em lua cheia, oleosa, com bastante espinha, bastante pelos. Aqui tem a paralisia facial, que a gente também tem que ficar atento. Como que a gente diferencia a central da periférica? Uma coisa que a gente pode fazer é pedir para o paciente enrugar a testa. Se ela enrugar uniformemente, é central. Se for só de um lado, é periférica.
Essa aqui, ela é a mais grave. Ela só afeta um quadrante. E essa aqui afeta todo o, a hemiface. Aqui eu trouxe algumas alterações, alguns achados que a gente pode verificar no exame físico. E além desses, existem vários outros. Existe a diplopia, que é a visão dupla, a amaurose, que é cegueira completa, ambliopia, que é problema na visão, não por lesões que não são orgânicas. É, E aí aqui, então, nesse primeiro, o que, que a gente tem? A gente tem uma distribuição muito escassa de pelos, que a gente chama de madarose. Isso pode acontecer também na sobrancelha. Aqui a gente vê entrópio. Você vê que está invertido aqui essa parte de baixo. Existe também o ectrópio, onde está evertido. Isso causa bastante irritação, pode machucar o globo ocular. Aqui tem o ordéulo, né? Ou pode ser também chamado de terçol. Icterícia, quando a esclera fica bem amarela. E aqui também a gente percebe um halo senil, que é esse círculo aqui meio azulzinho, assim acinzentado, que é característico em pessoas mais idosas. Aqui tem o pterígio, que é esse crescimento aqui de um tecido no canto do olho, canto interno. Aqui a gente vê lagoftalmo, que é quando o paciente não consegue fechar direito o olho, não fecha completamente. Aqui a gente vê anisocoria. Quando as duas pupilas são iguais, é chamado isocoria. Aqui a gente vê miose. E aqui a gente vê midríase, que é uma pupila bem aumentada, bem dilatada. E por último aqui que eu trouxe foi enoftalmia, que é o olho fundo. Essa paciente aqui tem uma enoftalmia bem acentuada. Agora a gente vai para a etapa da palpação. Primeiro a gente vai palpar as cadeias linfonodais. No próximo slide eu vou mostrar quais são. E a gente vai procurar principalmente linfonodomegalias, algum dolorimento. E aí, se a gente verificar alguma nodulação, a gente tem que ficar atento à consistência, ao tamanho, se dói, ver se a mobilidade também. Tudo isso tem que ser anotado. Para palpar o crânio, você vai passar os seus dedos por todo o couro cabeludo, vai abrindo o caminho, assim, separando o cabelo do paciente. Verifica se tem alguma seborreia, verifica se existe alguma massa, se essa massa é mole, se é dura, se é elástica, né? Se tem um abaulamento ali, se é osso, né? Se tá dentro do crânio ou pro lado de fora. Verifica se existe hipersensibilidade, olha os fios e apalpe os fios. Depois a gente vai apalpar na face, né? Verificando se existe alguma hipersensibilidade. A gente pode colocar a mão no músculo masseter, pedir para o paciente cerrar os dentes com força para a gente avaliar. E aí, nesse caso também, a gente coloca nosso dedo na articulação temporomandibular, pede para o paciente abrir e fechar a boca para averiguar se tem alguma crepitação, algum estalido, dor. E também a gente apalpa os seios paranasais e os seios frontais, maxilares, para ver se existe algum sinal de dor. E quando formos apalpar o pescoço, temos que avaliar a tireoide. Isso pode ser feito anterior ao paciente ou posteriormente a ele.
E aí nós temos que identificar com, pode ser bimanual ou monomanual, eu prefiro bimanual e posterior ao paciente. A gente identifica o istmo da tireoide, os lóbulos, verificamos a posição da cartilagem, a gente pede para o paciente deglutir para a gente poder sentir as estruturas móveis. A gente também pode. Aí o que a gente faz? Com uma mão, nós pegamos essa parte aqui, por exemplo, eu comecei desse lado. Eu empurro um pouco a traqueia para o lado de lá e com a mão que está aqui eu vou apalpando esse lóbulo. Aí eu inverto o processo, empurro a traqueia para o lado de lá e com a mão que estava aqui eu apalpo esse lado para poder averiguar se tem alguma nodulação. E a tireoide normal ela tem que ser lisa, elástica, móvel e indolor. Depois de fazer o exame da tireoide, você vai palpar também o músculo esternocleidomastoideo, ver se tem alguma normalidade, como que está o tônus, e cadeias linfonodais eu já falei lá no começo. Aqui são todas as cadeias que você deve apalpar. Primeiro, eu gosto de começar pela pré-auricular, depois eu vou para auricular posterior, occipital, tonsilar. Aqui, quando o paciente tem a garganta inflamada, geralmente é dolorido. E depois eu vou para submandibular, submental. Depois eu vou para cervical superficial, cervical profunda, cervical posterior e supraclavicular. Essa supraclavicular é de extrema importância, porque às vezes quando tem um processo neoplásico que já deu metástase, às vezes não, quase sempre, existe aqui um nódulo de Virchow, que indica, né, metástase e processo neoplásico. E por último, a gente vai auscultar a tireoide, averiguar se existe sopros. Também você deve ficar atento a frêmitos na palpação. E aí a gente acaba nosso exame físico. Eu trouxe aqui a descrição normal de um exame físico bem feito. Eu vou ler para vocês. Crânio normocéfalo, ausência de movimentos involuntários, ausência de retrações, cicatrizes e abaulamentos no couro cabeludo, cabelos com implantação normal e sem infestações parasitárias, implantação das sobrancelhas normal, face simétrica com mímica preservada, ausência de lesões de pele, implantação de olhos, nariz e orelhas normais. Isso às vezes pode estar anormal em pessoas com síndrome de Down, pessoas que têm hipertelorismo, né? Que são olhos bem separados. Ausência de alterações em globo ocular, movimentos oculares preservados, abertura palpebral normal, pupilas isocóricas e fotorreagentes, reflexo fotomotor direto e consensual preservados, pavilhão auricular e conduto auditivo externo sem lesões ou secreções, narinas e vestíbulo nasal sem alterações, lábios, língua, gengiva e mucosa jugal sem alterações, dentes em bom estado de conservação, pescoço com mobilidade ativa e passiva normais. Esqueci de falar isso, mas a gente deve pedir para o paciente fazer flexão, extensão e lateralização do pescoço para avaliar o movimento, né? Checa por ausência, continuando, né, descrevendo o exame normal, ausência de lesões ou linfadenomegalias, tireoide de tamanho normal, indolor, sem nódulos, móvel à deglutição e sem sopros. Mobilidade da traqueia normal, ausência de sopros carotídeos ou turgência jugular. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula que eu elaborei. Um resumo mesmo. Existem vários outros termos médicos, vários outros nomes de sinais e de achados, mas porém para o vídeo não ficar muito longo, eu coloquei esses daí. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esqueçam de dar o joinha. Muito obrigada pela atenção e fiquem com Deus. Até a próxima!